Mensagem do céu. Vamos recomeçando aqui, queridos. Mishlei 28, versículo 13. Aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e as abandona obterá misericórdia. Uma pessoa que investe toda a sua energia ocultando e disfarçando suas faltas e erros será exposta à vergonha por sua incorrigível hipocrisia. Um homem que confessa seus pecados abertamente, por outro lado, mostra sua sincera contrição e facilmente encontrará o perdão. Queridos, eu creio que uma das coisas mais complexas que nós temos é confessar alguma coisa que nos traga constrangimento. Nós, de alguma maneira, somos movidos ainda de um orgulho, eu não sei, ou de uma falsa, como eu vou dizer, uma falsa pretensão de que nós somos melhores, queridos, não é? Muitas vezes pode ser que eu e você não queiramos ver alguma coisa que não é boa acerca das nossas vidas, mas nós precisamos colocar coragem para olhar aquele lado feio, olhar aquela coisa ruim, olhar aquele pecado sexual que você não tem uma dificuldade enorme de confessar, olhar aquele pecado na mente que você tem dificuldade de falar, realmente assumir, poxa, eu estou pensando mal de quem o Senhor pensa bem, ou então eu tenho um poder de julgar as pessoas grandemente, eu tenho uma habilidade de fazer isso. Para mim, a única maneira de estar certo é fazendo aquilo que me apraz, aquilo que eu gostaria que fosse feito, não é? Queridos, nós temos de chegar diante do Eterno e confessar essas coisas. O Eterno está dando oportunidade a cada um de nós para nos posicionarmos perante a beleza da santidade dele de um modo diferente, de um modo correto, íntegro, de um modo que nós possamos corrigir aquilo que ainda necessita ser corrigido, aplanar o que está torto, não é? O Eterno convida você todos os dias para que você possa confessar e abandonar os seus atos errados, para que Ele possa corrigir suas veredas e você possa obter misericórdia. Feliz é a pessoa que teme sempre, mas aquele que endurece o seu coração cairá no mal. Aquele que teme é porque está preocupado com a sua punição. Portanto, ele acaba muitas vezes se distanciando do pecado, mas não por um motivo completamente correto, não é? É importante que a pessoa saiba ter o seu coração amolecido para o Eterno, porque é a questão e a face correta a ser observada. A pessoa está sempre receosa daquilo que o seu temor lhe autoriza, então ele toma medidas necessárias para evitar, mas uma coisa é diferente da outra. Você ter o temor do Eterno para agradá-lo, para bendizê-lo, para honrá-lo, não é? Ou o temor da punição. Existem dois modos de você se aproximar do Eterno, e um deles é o temor da punição. Há uma grande dificuldade, queridos, de se aprofundar numa relação quando a base é o temor pautado no medo. Eu temo porque eu tenho medo do que pode suceder, não é? Endurecer o coração acaba fazendo com que nós descartemos avisos para nos acautelar daquilo que o Eterno diz claramente: se você seguir nisso, você não prosperará, você cairá no mal. E assim a pessoa caminha em direção desse mal. Esse texto, ele não fala do assombroso temor da culpa, mas do prudente sentimento que é ter o temor com relação à nossa consciência para com o Eterno, temor de desrespeitá-lo, temor de desprezá-lo. Nós estamos acordados, despertos para os perigos do mal, e aí sim nós podemos agir de um modo cuidadoso. Uma pessoa que endurece o coração, como aconteceu com Faraó, ele experimenta a punição por suas perversidades, ele resiste às oposições e ele deixa de temer ao Eterno, mesmo que isso seja no seu próprio benefício. É uma loucura o que essa terra
tem experimentado e ainda há de experimentar por se afastar do seu único resgatador. Versículo 15: um leão que ruge, um urso sanguinário, tal é o governo de um perverso sobre um povo empobrecido. Vou ler novamente. Um leão que ruge, um urso sanguinário, é como o governo de um perverso sobre um povo empobrecido. O termo noren, rugidor, denota um leão que ruge por falta de presa. É quando ele é mais perigoso. Esse é o urso sanguinário. Descreve o governo do perverso, cujo povo é muito pobre, para lhe fornecer a riqueza que ele almeja, para conquistar o poder que ele precisa. Os nossos sábios veem o leão representado como Nabucodonosor, um urso representado por Ahasuerus. Ambos foram opressores dos judeus, um povo que também era considerado um povo pobre, um povo humilde. Queridos, muitas vezes quando eu leio um texto como esse, eu me lembro de Melech Davi dizendo que ele tinha enfrentado um leão e um urso, não é verdade? E eu penso que nós, muitas vezes, queridos, na nossa pouca força, talvez nós tenhamos de enfrentar um leão e um urso. Nós teremos de enfrentar o que aconteceu com Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, e também o rei Assuero, de acordo com aquilo que trouxe como opressão ao nosso povo. E eu tenho certeza que o mesmo Elohim que foi com Melech Davi, para uma pessoa de baixa estatura, um jovem de 17 anos, ele pode fortalecer as mãos, tanto dos nossos jovens quanto dos nossos velhos, para enfrentarmos tanto o leão quanto o urso, embaixo da suprema autoridade de Hashem. Que o Eterno traga ao seu coração, traga ao seu espírito um renovo, queridos. É tempo de nós buscarmos forças aonde nós não vemos, porque a nossa força não é humana. A nossa força se baseia na presença de Hashem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sejam fortalecidos em Hashem, sejam fortalecidos no poder da sua suprema autoridade, em nome de Yeshua. Um governante a quem falta entendimento é um grande opressor. Então, aquele que detesta lucros prolongará os seus dias. Um tirano que também é um tolo não permitirá que uma classe de negociantes de sucesso desenvolva-se em seu país para pagar impostos e enriquecer a ambos, a ele e ao país. Ele os mata logo que confisca sua riqueza. E em tal nação, somente aqueles que não ganham nada é que poderão viver. Os outros são presa da cobiça do governante pelo poder, né? Mishlei, ele trata de coisas profundas por parte de uma pessoa que exerceu a atuação como um rei, mas com princípios na sabedoria. Aquele que expolia o sangue vital, a alma de um homem, fugirá até a cova, mas ninguém o ajudará. Aquele cuja alma é oprimida pelo pecado do derramamento de sangue, até que esteja morto e enterrado, fugirá com terror de seus perseguidores, e não encontrará ninguém para dar-lhe suporte, porque ele cometeu grave pecado. Os ricos negociantes também são julgados pelo governante tirânico, que deseja não somente suas fortunas, mas também as suas vidas. Se eles desejarem fugir, também não serão ajudados, pois pagará com a vida quem o fizer. Queridos, esses textos de Mishlei, eles tratam de pessoas cruéis e sem temor ao nome do Eterno. O duro é que nestes tempos que nós estamos vivendo, amados, nós estamos vendo as nações cometerem os mesmos tipos de pecados descritos nesses textos, nesses versículos de Mishlei. Versículo 18: aquele que caminha com integridade será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá num deles, num caminho que ele mesmo trilhou para si. Cairá num caminho que ele mesmo fez para ele mesmo. Olha só, aquele que caminha com inocência e integridade será salvo da perversidade, do mal, que está preparado para vir sobre ele, embora haja muitos caminhos conduzindo a esse mal, mas aquele que se conduz ao bem trilha por um único caminho, que é Mashiach Yeshua.
Mas quem é perverso e abandona os caminhos da integridade, mesmo que só haja 2 caminhos diante dele, ele vai acabar escolhendo o caminho do mal. Ele escolherá o caminho de tropeço, de queda, porque esta é a tendência da pessoa que não é correta. Em cada momento na vida, nós podemos agir com humildade ou orgulhosamente, bondosa ou cruelmente. Eu vou ler novamente, queridos, isso. Eu gostaria muito que vocês ouvissem isso com entendimento, porque assim, amados, eu sei respeitar a decisão de todas as pessoas. Eu sei respeitar, não é? Há pessoas assim que só receberam o bem desse ministério toda a vida, mas podem exercer sobre nós um posicionamento que muitas vezes nós não podemos compreender. Porém, não é meu papel do Rosh Carlos, de nenhum dos Roshim desse ministério, julgar o que nos julgam. Nós precisamos julgar o que o Eterno pensa sobre nós e ter a certeza que nós compareceremos diante do trono do Altíssimo. Por isso, queridos, em cada momento da vida nós podemos agir com humildade ou orgulhosamente. Ou eu me torno humilde e digo, olha, as coisas são dessa maneira, eu vou fazer a tua vontade, Hashem, do modo que o Senhor ordenou. Ou eu vou dizer orgulhosamente, não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Queridos, eu não sei nada do que eu estou fazendo, eu estou obedecendo ordens. Não é verdade? Bondosa ou cruelmente. Eu posso ter uma posição de bondade, de entender o que uma pessoa pode ou não pode fazer, ou não, eu vou agir cruelmente, porque aquela pessoa tem de fazer o que eu acho certo que seja feito, não é verdade? 2 caminhos estão abertos. Drahaim, que denota um par de estradas opostas que podem ser tomadas. A escolha deve ser feita com sabedoria e discriminação. Por exemplo, podemos ser humildes diante do justo e podemos ser orgulhosos diante do perverso. Nós temos de tomar muito cuidado, queridos, com as nossas reações, principalmente quando nos acusam. Queridos, a primeira reação que nós temos quando acusados é uma reação de querer defender a nossa própria vida, defender a nossa própria posição. E não é isso que o Eterno espera de nossas vidas. Se alguém nos acusa, o nosso papel é esperar a nossa defesa por parte de Hashem. Nós temos de tomar com firmeza a integridade de Mashiach em nós, não a nossa integridade, mas o caminho que nos manterá salvo dos desastres dessa vida tem um único nome, que é Yeshua HaMashiach. Se, no entanto, sempre se escolhe perversamente, sempre eu tenho de ter um benefício, eu tenho de ter um valor para aquilo que eu estou fazendo, sempre lidando opostamente com uma posição de humildade, certamente nós vamos ser comparados ao perverso e arrogante. Jamais nós seremos comparados com o justo. Nós acabamos nos moldando à transgressão, ao desdém, às conversas torpes, a posições de aflição que virão somente sobre nossas próprias almas. Então, queridos, é muito importante o posicionamento que eu e você temos de tomar com relação àquilo que o Eterno requer de nós. Nós temos de olhar para Mashiach não somente como Mashiach, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas nós temos de olhar para Mashiach como aquele que diz, tenha você também misericórdia de você. Escolhe, pois, a vida, escolhe viver da maneira correta. Queridos, nós temos tantos direitos, é impressionante como nós temos direitos. As pessoas estão hoje incapacitadas até da sua própria liberdade, mas elas ainda se consideram pessoas superiores a outras pessoas, pessoas que não agem com humildade perante o próximo. Cada um de nós, queridos, vai prestar contas ao Eterno do bem e do mal que nós fizemos por meio deste corpo. Não é verdade? Que o Eterno conduza as nossas vidas na sua total direção e shalom, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pedimos que o Senhor possa guardar todo esse povo, meu Pai. Peço pelos enfermos, o pronto restabelecimento de todos, da Priscila, do Yang, de todos próximos da família, a família da Luciana, o Darcy, os filhos,
Guarda e provê os netos, guarda nosso povo, tua herança, livra-nos de todo mal. Levamos diante do Senhor uma oração pelo nosso país, pela decisão dos nossos governantes, que o Senhor venha com teu reino e com a tua bondade, Pai, sobre a vida de todo aquele que teme do teu nome. Faz-nos fortes como Melech Davi, se nós tivermos de enfrentar um leão e um urso, Pai. Tenha piedade do teu povo é fraco, meu Pai. Teu povo não é um povo armado, não é um povo preparado para uma guerra física. Nós somos preparados para uma guerra espiritual. Pelo amor da tua misericórdia e da tua bondade, vem, Pai, sobre a vida desse povo. Colocamos essa questão da internet também, tão importante, que nós possamos resolver, Pai. Nós precisamos de um milagre teu com relação a essa internet. É o único meio que nós temos, Pai, de estar próximo das pessoas que nós amamos, meu Pai. Vem com o teu poder e a tua autoridade. Nos ajude, Pai, pelo amor do teu nome, pelo amor da tua misericórdia, Pai. Ajuda nossas vidas. Guarda os nossos queridos, Pai. Onde quer que eles estejam, guarde os nossos amados, em nome de Yeshua. É o que eu te suplico. Fica conosco, Pai. Não somos teus. Tememos do teu nome e queremos te servir, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração, fiquem na Shalom do Pai. Mensagem do céu.